Bem-vindos no meu canal Costurando na Itália. E o passo a passo de hoje é dessas bolsinhas de tecido. Uma ótima opção para a gente dar de presente agora no Natal. Então vamos para as medidas. Eu tenho dois tecidos aqui que são os meus tecidos principais, dois retângulos medindo 33 de comprimento por 23 de largura. Nós vamos precisar de dois. Também vamos precisar de dois forros para a nossa bolsa, da mesma medida, 33 de comprimento por 23 de largura. Aqui dá para ver mais ou menos que o meu forro já está todo marcadinho para a gente poder recortar. E eu vou dar as medidas para vocês. Essa medida aqui que eu fiz num forro é para a gente fazer a nossa alça da nossa sacolinha. Aqui eu marquei 4,5 do início do meu tecido, 4,5 centímetros. Eu fiz uma pequena reta, ok? 4,5 centímetros, lembrando que o nosso tecido é largo 23, 1 centímetro para cada lado vocês vão ter que deixar para a margem de costura. Depois eu marquei 5,5 centímetros. Marquei 5,5 centímetros depois que eu dei a margem de costura. Do mesmo lado eu vou fazer a mesma coisa. Depois eu fiz um pequeno retângulo. Ele é um retângulo de 3 por 10, ok? Ele é 10 centímetros de comprimento. Ó, 10 centímetros de comprimento. E tem a largura de 3 centímetros, ok? Essa é a nossa medida para a nossa alça. E vocês desenham diretamente no forro essa medida, ok? Essa medida também é opcional. Vocês podem estar fazendo ela bem maior, mas a alcinha é sempre a mesma, praticamente a mesma medida. Então, ó, já mostrar para vocês, está bem desenhadinho. Dá mais ou menos para ver, 4,5, depois dá para ver 10 centímetros de comprimento e 3 de largura. Então essa é a nossa medida. Lembrando da margem de costura, aqui dá para vocês verem 1 centímetro, tem que deixar de cada lado e encontrar os 5,5. Então agora a nossa bolsa, depois que nós encontramos a medida, vamos pegar o direito do tecido com o direito do forro. É muito fácil de fazer, gente, é só na hora de encontrar a mesma medida para a alça e o resto é muito fácil. Então eu vou fixar com esse meu clipper aqui, vou colocar também bem na direção, bem no meio do meu retângulo, um alfinete para que na hora que eu for costurar não saia do lugar. Vou passar uma costura toda em volta, contornando esse espaço desenhado aqui de 10 por 3, ok? Fixando assim o meu tecido de forro no meu tecido principal. Depois que eu faço toda essa costura contornando esse espaço, esse retângulo, vamos cortar esse fio aqui e ó, tem que ficar desta maneira. Esse forro repuxa um pouco, mas depois no ferro que eu for passar vai ficar bem direitinho. Eu costurei somente o retângulo, dá para mais ou menos para vocês verem do outro lado. Aqui dá para ver melhor. Então depois que eu fiz a costurinha, nós vamos fazer também a mesma coisa no outro lado do nosso tecido. E agora eu vou dobrar aqui, fazer um pequeno pique com a tesoura e vamos retirar esse excesso de tecido que está no meio, dando assim o espaço para a nossa alça. A gente recorta com muita cautela para a gente não poder cortar a costura, perdão. E depois, ó, fica desta maneira. Eu vou retirar esse excesso aqui, lembrando de ter sempre muito cuidado com a costura, pra gente não recortá-la.
tiramos bem os ângulos. E agora nós vamos fazer pequenos piques, para que na hora que nós formos desvirar esta peça, não fique feio. Depois que eu fiz todos os piques, né, no meu tecido, vai ficar desta maneira aqui, ó. Vamos pegar o forro e vamos colocar pro outro lado do nosso tecido principal, desta maneira aqui. Aqui precisa de muita paciência, porque nós vamos ter que passar no ferro para que ele não fique todo repuxado. Basta ajeitar e a gente, ó, dá uma passadinha agora e eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Aqui eu já passei no ferro e o resultado é esse aqui. Ficou com uma pequena repuxadinho aqui, mas não tem problema. Agora eu vou passar uma costura toda em volta desse espaço. Ok? Vamos na máquina. E vamos passar uma costura toda em volta. Vamos passar um pesponto aqui para fixar bem e para fazer um acabamento bem legal. Não precisa ser um pé de máquina, a metade, pode fazer só mesmo 5 centímetros, acredito que é o suficiente para fazer a nossa costurinha. Aqui eu já passei na máquina, ó, dá para vocês verem dos dois lados, fixando assim o forro no tecido principal. Eu já fiz isso nos dois lados da nossa sacolinha. Também já recortei a medida aqui para a nossa caixinha de leite. Não gravei, esqueci de apertar o botão, mas eu vou dar as medidas para vocês. Para a nossa caixinha de leite, a gente vai precisar de um pequeno quadradinho de 3x3 dos dois lados, recortando assim o forro e o tecido principal. Ó, aqui tá cortado o nosso forro e o nosso tecido principal. Gente, deixa o like de vocês, se inscreve no canal. E esse é o nosso resultado. Agora vamos fechar a nossa sacolinha. Vocês também podem estar mudando o tecido, ó, para fazer outro tipo de estampa que não seja natalício. Aqui eu vou fixar com um alfinete só mesmo para não sair do lugar na hora que eu for costurar o meu tecido aqui embaixo, mas isso é opcional. Vou passar a costura toda aqui embaixo e toda na lateral. O segredo da nossa bolsa para ficar toda embutida está aqui na nossa costura. Nós vamos colocar pro ladinho o forro e vamos costurar somente o tecido principal. Ó, vamos colocar pro ladinho o forro, a parte aqui, e vamos passar desta maneira. E vamos passar a costura toda na lateral do nosso tecido principal. E depois nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso forro. E vamos na máquina. Também, se vocês aumentarem o tecido, pode fazer uma bolsa bem maior, com uma estampa bem mais bonita. E bem diferente, que não seja só para o Natal. Pode também virar uma bolsa de praia, bem legal. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o like de vocês. Então nós vamos passar a costura, ó. Lembrando de não costurar o forro não vai costurado com o tecido principal. Sempre segurando para que nada saia do lugar. Nós vamos fechar a lateral da nossa bolsa. Aqui eu já costurei. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do tecido. E agora nós vamos costurar o forro. O forro também é da mesma maneira. Nós vamos costurar aqui a parte de baixo. Depois vamos passar a
costurinha nas laterais. Depois vamos passar a costurinha toda no lado e lembrando de não costurar no tecido principal, é somente o forro. Devagarzinho nós vamos colocando para dentro o tecido principal já costurado e vamos passar a costura até no final do nosso forro, dos dois lados. Para que fique uma costurinha toda embutida e um trabalho bem bonitinho. É uma sacolinha para dar de presente, mas um presente bem, uma sacolinha bem elegante, bem feita bem. Aqui está, ó, já passei a costura. Agora eu vou passar a costura aqui na lateral, sempre ajeitando o forro com o forro e não costuramos no tecido principal, porque senão a gente não consegue desdobrar a nossa sacolinha. Vou dar uma ajudadinha nesse tecido que ele está repuxando, um tecido de forro muito chatinho de costurar. Ele é muito bonito, mas ele é meio complicado, tem um pouco de paciência. E aqui, ó, gente, vamos juntando as pontinhas, ó, direito com direito. Quando chega aqui no início da bolsa, vai dando uma ajeitadinha devagar e vai fechando as laterais do forro. Pronto. Aqui eu já passei a costura, lembrando sempre de deixar o espaço para a gente desvirar. Não vão esquecer de passar a costura no tecido principal. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com esse lado aqui. Como eu falei, é uma bolsinha bem fácil de fazer, mas ela precisa de atenção. E o resultado é bem bonitinho. Pronto. Agora eu já passei as costuras nas laterais e vamos fechar a nossa caixinha de leite, o nosso espaço que nós deixamos aqui. Vamos juntar costura com costura e passar a costura direto para fechar dos 4 cantos da nossa sacolinha. Pronto, a costurinha já foi feita, tanto no forro, ó, quanto no tecido principal. Gente, deixa o like de vocês, se inscreve e compartilha também o vídeo. E agora é o momento da gente desvirar a nossa peça, por isso que nós não tínhamos que costurar o forro no tecido principal. Desviramos com muita paciência e praticamente a nossa bolsinha está concluída, tá quase pronta. Aqui, ó, que está o resultado da nossa bolsa. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou do lado de dentro. Precisa dar uma bela passadinha para ficar toda alinhada, ok? Mas esse é o resultado, praticamente pronta. Pode ser usada dos dois lados, dependendo da estampa que vocês colocarem, ela pode ser usada dos dois lados. Agora vou passar ela no ferro. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como devemos fechar a parte de cima. A gente vai dobrar 1 centímetro praticamente do tecido principal para dentro e 1 centímetro do tecido do forro, dessa maneira, unindo costura com costura. As costuras com as costuras laterais devem estar bem pertinho uma da outra. Eu vou fixá-la aqui com o alfinete, para que não fique torto. E vou dobrando e vou alfinetando. Depois eu vou lá no ferro, vou passar para facilitar na hora da costura. E o resultado da nossa bolsa é esse aqui. Vamos passar a costura toda em volta, toda em volta aqui, ó. Vou mostrar para vocês, costurinha toda feita. E o resultado da nossa bolsa é essa. Uma bolsa para poder colocar os presentes de Natal e fazer uma linda lembrança. Se mudar a estampa do tecido, pode ser usada também durante todo o ano. E pode também fazer de medidas diferentes. Esse é o resultado
da nossa sacolinha de tecido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like de vocês e de se inscreverem no canal. Também fiz essa outra aqui com esse tecido diferente e com um forro diferente. Dá para ser usada dos dois lados. E espero que vocês gostem. Essa é uma ideia para dar de presente agora no Natal. Colocar os presentinhos aqui dentro. Então espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado e aproveitem. Deixa o like de vocês.